Olá, alunos, bem-vindos à aula de Ciências, a aula de número 1 do 8º ano. E na aula de hoje nós vamos estudar um tema muito interessante, tá? Que são os sistemas de classificação dos seres vivos, tá? Nós vamos ver aqui quais foram os primeiros sistemas que tentaram classificar os seres vivos e como é que funciona de forma resumida o sistema atual, né, que nomeia e classifica os seres vivos, tá bom? Então, começando, né, a primeira pergunta que surge quando nós vamos estudar essa temática é por que nós temos que classificar os seres vivos, né? Acompanha ali comigo no slide. Diante da diversidade de seres vivos no planeta, é importante para a ciência que todos sejam identificados para que possam ser estudados, né? Então, existe um ramo da ciência, né, que está ali no slide, que é a taxonomia, que é um ramo especializado, né, de pessoas ali que identificam e classificam os seres vivos, tá? E por que a gente tem que classificar os seres vivos? Para que eles possam ser ali futuramente estudados, né? Se você pegar, quando você classifica algo, você consegue estudar, né, essa coisa melhor, né? Se você deixa sem classificação, sem identificação, o estudo futuro é muito difícil. Então, os taxonomistas, né, que são aqueles cientistas que fazem a taxonomia, eles têm esse objetivo, eles identificam e classificam os organismos, tá? Esse ramo é a taxonomia, não esqueçam esse nome, tá? Então, para começar o nosso estudo, quais foram os primeiros sistemas de classificação, né? Leiam ali comigo na telinha. Aristóteles, pelo que se sabe, foi o primeiro a classificar os seres vivos. Ele dividiu-os em dois grupos, animais e plantas, que teriam subgrupos organizados de acordo com o ambiente que viviam, sendo caracterizados como aéreos, terrestres ou aquáticos. Então observem que Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele já tentou ali montar, né, um sistema que classificava os seres vivos. Observem que é uma classificação bem simples, né? Animais e plantas, né? Depois ele pegava esses animais que viviam no ambiente, né, aquático, na terra e no ar. Então ele fez essa subdivisão para tentar ali organizar os seres vivos que eles conheciam na época. Observem que por ser uma classificação muito simplória, né, muito simples, acabava que alguns organismos não se encaixavam em nenhuma categoria, né? Uma bactéria, por exemplo, que naquela época ainda não era conhecida, mas uma bactéria, né, ela não se encaixa nem no grupo dos animais e nem no grupo das plantas. Então, como era uma classificação muito simples, alguns organismos acabavam ficando de fora desse sistema, tá? Mas está registrado que foi um dos primeiros sistemas a serem pensados, tá? Animais, plantas e depois subgrupos de acordo com o local em que cada organismo vivia, tá? Aristóteles, lá na Grécia Antiga. O sistema que nós conhecemos hoje, né, o sistema de classificação dos seres vivos, foi proposto por Linneu, né? Carl von Linné, mas em português nós chamamos só de Linneu, tá? É um sistema que foi pensado por Linneu, tá? E que está atual até hoje, só sofreu algumas mudanças, tá? Então vamos ver aqui como funciona de forma resumida, né, o sistema de classificação dos seres vivos proposto por Linneu, tá? Acompanha ali comigo na telinha, ó. O nome dele é Carl von Linné, mas nós podemos chamar só de Linneu, tá? Linneu criou um sistema de classificação e nomenclatura em 1735, que é usado até hoje com poucas modificações. Então, primeiro, antes de você classificar os seres vivos, você tem que dar um nome para ele, né? Você não pode classificar algo que não tem nome, tá? Então, como é que eu dou um nome a uma nova espécie de ser vivo que foi descoberta? O Linneu, ele propôs algumas regras, tá? Que regras são essas? Observem ali. O nome a ser dado para esse organismo recém-descoberto, ele deve ser composto por dois nomes. Então nós temos ali a nomenclatura binominal, né? Com a finalidade de padronizar o nome de espécies, facilitando a comunicação entre cientistas e público interessado, foi proposto essa regra de dois nomes para compor o nome científico de uma espécie, tá? Cada espécie tem um nome científico único em todo o mundo. Então, quando você descobre uma espécie de animal, por exemplo, você tem que dar um nome para ele, um nome científico, né? E esse nome científico ele tem que ser composto de dois nomes, porque ele é um nome binominal. Além disso, tem outras regrinhas que Linneu também estabeleceu. Esse nome tem que ser em latim, tá? O primeiro nome sempre tem que estar com a primeira letra em maiúsculo. Esse nome sempre tem que vir ou sublinhado ou em itálico, tá? Então ele propôs uma série de regras para você dar nome, né, nome científico, a novas espécies de animais. Ali na telinha, a gente tem dois exemplos de nomes científicos de animais, né, de um animal e de uma planta, que são conhecidos da gente. Então, o gato doméstico, né, gato doméstico é um nome popular, né, você tem gato, gato é um nome popular.
o nome científico do gato doméstico está ali do lado, ó, é Felis domesticus. Então vejam, dois nomes, né? Nomenclatura binominal. Felis domesticus está em latim, tá? E vejam que ali em Felis, a primeira letra do nome está em maiúsculo, tá? Então, está de acordo com as regras propostas por Linneu para você dar o nome científico a organismos, tá? E ali embaixo, a cebola, né? Aquela que a gente usa na nossa alimentação. A cebola, esse nome cebola é o nome popular, né? Você pode chegar numa região diferente da sua e cebola ter outro nome, mas o nome científico ele é o mesmo em todo o planeta Terra, tá? Qual é o nome científico da cebola? Tá ali do lado, ó, Allium cepa. Então vejam, Allium cepa tá em latim, primeiro nome com a primeira letra em maiúsculo e tá ali em itálico e sublinhado, tá? Então vejam que obedece às regras propostas por Linneu, tá? Então é assim que você dá um nome científico a um organismo, tem que seguir as regrinhas propostas por ele. Depois que você dá o nome, né, o nome científico ao organismo, você vai classificar esse organismo, você vai colocar ele num grupo, né, com outros organismos que compartilham as mesmas características, né, ou têm características parecidas, tá? Que é o segundo passo do sistema de Linneu. Então você dá o nome científico e depois você classifica. Acompanha ali comigo na telinha. No sistema de classificação de Linneu, todos os seres vivos são agrupados em diferentes táxons, tá? Ou caixinhas. Animais no mesmo táxon, né, ou caixinha, compartilham características e possuem algum grau de parentesco. Então observem que ali na telinha você tem ali 7 táxons, né? 7 caixinhas, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Enxerguem esses táxons como caixinha mesmo. Vai ficar na mesma caixinha os animais, né, os organismos, né, pode ser planta, pode ser um protozoário, pode ser uma alga, organismos que compartilham características, né, que são ali parecidos e que mantêm ali entre si uma relação de parentesco, tá? Existe uma relação ali da caixinha mais abrangente até a mais específica. Daqueles 7 táxons que estão na telinha, a classificação mais abrangente é o reino, né? Nós só temos 5 reinos na biologia, né, na ciência, que são reino monera, protista, reino animal, reino vegetal e reino fungi, reino dos fungos. Então, qualquer organismo que vier a ser descoberto, ele vai ter que se encaixar em algum desses 5 reinos, porque reino é o táxon mais abrangente. A partir daí, quando você vai caminhando, né, nos táxons, eles vão ficando cada vez mais específicos, né? Então, lá na família, por exemplo, eu já tenho diversas famílias, diversas caixinhas onde eu coloco organismos que compartilham características, né, semelhantes, tá? Que ele tem ali uma relação de parentesco. Então você vai da caixinha mais abrangente, que é reino, até chegar à mais específica de todas, que é gênero, tá? Então você vai do mais abrangente até o mais específico. E aí gênero você tem ali milhares de gêneros, né? Enquanto que reinos você só tem 5 grupos, né? 5 táxons. Que é importante que vocês saibam quais são esses grupos, tá? Ali como exemplo para vocês na telinha, eu coloquei ali a classificação taxonômica da nossa espécie, a espécie humana, né? Então vejam lá, a qual reino nós pertencemos? Reino dos animais, né? Reino Animalia, tá? Depois, qual é o nosso filo? É o filo dos cordados, né? Depois, qual é a nossa classe? É a classe mamália. Essa classe mamália é a classe dos mamíferos. Então, todos os mamíferos estão nessa classe, tá? Nós estamos juntos com, por exemplo, as zebras, né, as girafas, leões, onças. Todos esses animais estão nessa classe, né, que é a classe mamália, a classe dos mamíferos. Depois, em qual ordem nós estamos? Nós estamos na ordem dos primatas, né? Depois, qual é a nossa família? Hominídea. Gênero, Homo. E qual é a nossa espécie? Homo sapiens. Então vejam que nós temos ali uma classificação taxonômica. Todos os organismos descobertos, eles têm uma classificação taxonômica. Se ele não tiver, né, já tem ali um taxonomista fazendo essa classificação para ele, tá? É importante que ele tenha, para que futuramente ele possa ser estudado, né? Isso facilita o trabalho dos pesquisadores, tá? Então essa é a nossa classificação taxonômica. Lembrem, reino é o mais abrangente, é a caixinha mais abrangente, é o táxon mais abrangente, e gênero é o táxon mais específico, tá? Vamos lá para o nosso exercitando, tá? São 3 questões bem simples para dar ali uma
uma reforçada na nossa memorização, tá? Questão número 1. Qual a importância do nome científico? Eu falei para vocês, né? Qual é a importância do nome científico? A 2. Marque a alternativa que indica o táxon ou categoria mais abrangente. Também falei para vocês, lembra lá. E 3. Todos os seres vivos do planeta já foram nomeados e classificados? E aí, o que vocês acham? Nós já conseguimos fazer a identificação de todos os organismos do planeta Terra? Ou ainda falta muito? Tá? Essa é a indagação da questão. Vamos lá? A questão número 1, gente, eu comentei com vocês, tá? Um organismo, a depender da região que ele se encontra, ele pode ter um nome diferente, um nome popular, tá? E se você chega num local e esse organismo tem vários nomes, isso dificulta, né, os cientistas quando eles vão estudar aquele organismo. Então, quando você estabelece um nome científico, esse nome científico ele vale para o planeta inteiro. Então, se eu chegar lá na China e falar Felis domesticus, né, o pesquisador chinês ele vai saber que eu estou falando do gato doméstico, porque Felis domesticus é o nome científico do gato. Ele é válido em todo o globo. Agora, se eu chegar lá na China e falar gato, ele não vai saber o que é gato, né? Porque gato, lá na terra dele, pode ter outro nome popular. Então, essa é a importância do nome científico, tá? Ele é válido e único em todo o planeta Terra, tá? A 2, bem facinha, né? Eu perguntei para vocês, entre as alternativas, qual é o táxon ou categoria mais abrangente. E é claro que a resposta é a letra D, né? O reino, né? Reino é a categoria taxonômica, é o táxon mais abrangente. Nós só temos 5 táxons, né? 5 reinos, desculpa. Reino Monera, protista, fungi, animal e vegetal. Qualquer organismo que vier a ser descoberto, ele tem que se encaixar em algum desses reinos. Tá? E a partir daí você vai caminhando para os táxons mais específicos, né? E a 3 pergunta, né? Todos os seres vivos do planeta já foram nomeados e classificados? A resposta é que não, gente. Ó, leiam ali comigo. Não. Na verdade, estamos bem longe ainda de descobrir e classificar toda a vida existente no planeta Terra. Estima-se que existam 8,7 milhões de espécies de seres vivos e que a catalogação de todas elas poderiam levar mais de 1000 anos. Então nós estamos aí bem longe ainda, né, de conseguir identificar e classificar todos os seres vivos, né? Quem faz esse trabalho, né, é a taxonomia, são os taxonomistas, tá? Então gravem aí essa área que faz esse trabalho tão importante de identificar e classificar os seres vivos naquelas categorias taxonômicas que nós vimos, né? Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem principal da aula, né? Que é entender a importância de você ter um sistema de classificação, como funciona basicamente esse sistema, quem propôs, né? Não esqueçam lá do Linneu, tá bom? Essa aula vai ficar disponível lá na plataforma Eduque para que vocês possam assistir quantas vezes, né, vocês acharem necessário. Ficamos por aqui, desejo bons estudos e até a próxima.